Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do PDE Cast. Eu sou Alice Castro, estou aqui com Marcelo Basso. Oi, Marcelo. Olá, Alice, tudo bem? Tudo bem? Marcelo, hoje a gente vai falar de um tema muito legal e que ocupa a mente dos consultores, principalmente dos que estão pegando seus primeiros clientes agora, né, Marcelo? Hoje a gente vai falar sobre como começar um projeto de consultoria. Exato. E aí? Fiz a venda, consegui entender o que o cliente precisava, fiz a proposta, mandei, rezei, ele aceitou. E aí, assinamos o contrato, né? Sempre importante, gente, faça contrato de tudo o que você vende. Emita nota também, a gente tem que dar um exemplo, né? Mas beleza, fiz o contrato, reunião dia 1 do nosso projeto. O que você sugere, Marcelo, para que a gente possa conduzir um bom início de projeto, para que funcione essa consultoria? Como é que Exato. Alice, uma questão que eu gosto muito de usar e que me gera segurança, me gera conforto e segurança, que é sempre na primeira reunião, após o briefing, após o diagnóstico inicial, é apresentar para o nosso cliente a jornada completa que ele vai precisar realizar dessa primeira sessão que está ocorrendo, por exemplo, hoje, até a última sessão que está lá registrada no nosso contrato, né? Se é um contrato de 3 meses, com reuniões semanais, eu gosto de justamente fazer essa jornada prévia, mas aí tu me pergunta, né, Marcelo, mas não vai mudar no meio do caminho? Eu penso, pode até mudar conforme o andamento das coisas, conforme a agilidade do cliente, conforme, né, a capacidade de acabativa desse cliente. Mas o que eu percebi, Alice, no decorrer dos meus atendimentos, quando eu iniciava a consultoria, sem um roadmap pré-definido, ou com um roadmap pré-definido, trazendo para ele, né, de que forma que a gente vai pegar aquela dor dele e quais são as soluções que a gente precisa desenvolver, de nível básico até de nível mais intermediário e complexo, para a gente conseguir chegar naquela solução que ele deseja. Quando eu inicio essa primeira reunião apresentando o roadmap, o cliente ele toma clareza, ele recebe uma clareza, ele passa a ter uma consciência sobre o que ele precisa organizar em cada departamento da empresa para poder chegar naquele resultado final. E quando eu não apresentava esse roadmap, eu sentia que o cliente me perguntava sempre no final de cada reunião, Marcelo, e na próxima semana? Marcelo, e agora? Por quê? A gente dialogou, a gente conversou, a gente definiu as necessidades de acabativa para aqueles próximos dias, mas ele sempre fica naquela ânsia, e depois? E depois? Sim. E depois? Então, é muito bacana que eu comecei a perceber que o cliente, quando eu apresentava aquele roadmap, ele não me perguntava mais e depois. Sabe qual pergunta que ele me fazia? Marcelo, tu pode me mandar aquele roadmap que tu desenhou? Porque eu perdi. Eu falei, não tem problema, tem ali a pastinha do cliente, com tudo salvo. Eu mandava para ele e aí ele falava, nossa, Marcelo, obrigado, eu só queria identificar em qual momento a gente estava. Eu te juro, Alice, muitos fazem isso, muitos. Eles têm aquela tranquilidade. Daí eu visualizei, nossa, como dá certo. Por mais que a gente mude. Tanto que eu tive uma outra situação em que o cliente precisava trabalhar os processos dele. E ele recebeu uma demanda. Né? Os processos a gente iria trabalhar em torno da terceira, quarta semana de atendimento. E ele recebeu uma demanda extraordinária que ele mandou uma mensagem. Marcelo, na reunião de amanhã, a gente já poderia antecipar os processos? Eu sei que está só para o mês seguinte, mas me surgiu uma demanda aqui, a gente pode antecipar para amanhã? Eu falei, não tem problema, podemos fazer. Ou seja, o roadmap ele não é fixo, isso que é muito importante. Ele só nos dá segurança como consultor e tranquilidade ao nosso empresário das coisas que vão acontecer em cada período. E justamente por ele saber que nós iríamos trabalhar os processos, porque os processos estavam dentro do planejamento que eu, como consultor, fiz, aí vem aquele reconhecimento, né, Alice, que o consultor, que o empresário, ele passa a ter sobre o nosso comprometimento, o nosso resultado, o nosso nível de preparação. Então, isso traz tranquilidade para o empresário. Então, Alice, é essa estratégia que eu utilizo e que eu vejo que vem dando super certo. Qual dica que tu poderia nos dar, Alice, para complementar esse processo? Além do roadmap, né, dessa jornada, eu adicionaria uma estrutura de acompanhamento. Pode ser até a mesma, né? Do ladinho ali, que a cada reunião ou a cada entrega
vá se alimentando com o histórico. Então, hoje falamos sobre isso. Você ficou, senhor empresário ou empresária, com a tarefa de pesquisar isso, fazer X levantamento, perguntar para o fulano, ciclano, Ana. Eu fiquei com a tarefa de... É como se fosse um resumo da reunião, uma ata, uma memória, que facilita. Por quê? Uma coisa que eu aprendi às duras penas nessa vida de consultoria é que, infelizmente, o cliente não vem organizado para a gente. Normalmente, as empresas que precisam de consultoria são empresas que estão precisando de organização. Né? Pelo menos o tipo de consultoria que a gente presta, que é de processos, estratégia, né, e modelos de gestão, em geral, são clientes dessa natureza. E tá tudo bem, a gente está aqui para ajudá-los. Então, não dá para esperar que a pessoa lembre que tem reunião contigo. Ou que a pessoa lembre que ficou de levantar os indicadores do último mês para você. Então, uma boa forma de começar esse trabalho é já com uma estrutura de acabou a reunião, já manda por e-mail a data da próxima, o que a pessoa tem que preparar, o que vocês vão conversar, qual é a pauta e um resumo do que foi feito. Por quê? Porque isso já, né, usar a agenda do Google, por exemplo, uma coisa simples, mas você já cria a agenda, já chama o cliente lá na agenda para poder salvar aquele compromisso com você. Então, assim, não são raras as vezes da gente chegar e criar uma agenda no Google, a pessoa, nossa, que legal, nunca vi isso. E, assim, algo que pra gente talvez seja tão corriqueiro, né, a agenda, minha vida tá na agenda do Google, mas às vezes para o cliente aquilo é uma grande inovação. Então, quando a gente estipula esses padrões, né, facilita a vida da pessoa, porque ela sabe, e eu já escutei isso várias vezes, nossa, Alice, eu gosto de conversar com você, porque eu sei que depois da nossa conversa você sintetiza tudo, né? Por quê? Porque a pessoa chega e às vezes aquele momento da consultoria é um momento até meio catártico, né? Que ela fica lá e fala, e viaja, e vai e volta pro assunto, e o nosso papel é trazer o assunto mais importante, que é o tema daquele encontro, ou o movimento que a gente está cuidando ali, né, dentro do roadmap, e você trazer aquele tema de volta. Então, às vezes a pessoa chega, putz, essa semana tá difícil, fiz isso, fiz aquilo, deu errado, deu certo, não sei o que, não, e você fala, e sobre aquele assunto que a gente tem que terminar, como é que tá? E aí, então você ter um guia tranquiliza o cliente de que você sabe o que você está fazendo, e você registrar os acontecimentos e o que vem por aí, também tranquiliza o cliente, porque ele sabe o que você está fazendo. De qualquer forma, a sensação é que, você falando do cliente perguntando e agora, eu me lembrei daquela cena do filme do Shrek, que eles estão na carruagem lá, e aí fica o burrinho, já chegou. Exatamente. Então, eu acho que, por que ele fica isso? Porque não tem o GPS. Se ele tivesse no Uber com o GPS, sabe lá, em 13 minutos você chega, falta X tempo e X quilômetros. Então, às vezes a gente até se pega meio que reclamando da ansiedade do cliente, né? Poxa, mas leva tempo. Mas o cara não sabe quanto tempo leva, ele não sabe quantas sessões você vai trabalhar isso, porque você não falou. Né? Então, para aliviar a ansiedade do lado de lá, a gente tem que entregar esse GPS, né? Esse guia de quanto tempo, de quantas paradas até lá, o que ele tem que fazer, o que você tem que fazer. Então, é bem importante a gente não reclamar que a pessoa está ansiosa ou que está muito preocupada com os próximos passos, e sim entregar os próximos passos, porque um dos nossos papéis é ensinar a pessoa a ser planejada. Independente do tipo de consultoria, né, Marcelo? A gente tem que dar esse exemplo de falar, olha, tem que trabalhar com planejamento. E aí chega a gente sem planejamento, ferra tudo, né? Exatamente. Não, né? Alice, tu trouxe ali uma questão que é muito importante, que isso é outra prática que eu também utilizo, que é no final de cada reunião, porque o que eu percebo? Que o cliente, enquanto a gente está falando, passando algumas instruções, o cliente está desesperado, às vezes, em escrever. E muitas pessoas não têm a habilidade de escrever, escutar e dialogar e responder. Então, quando eu vejo que o meu cliente ele tem uma dificuldade, às vezes, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu até falo para ele, fica tranquilo, que eu vou te passar todas essas instruções por escrito. Vou te passar todas essas orientações por escrito, principalmente as demandas. As demandas eu sempre falo verbalmente, né? A gente define quais são as demandas para o próximo encontro, mas depois, no final, a primeira coisa que eu faço é colocar demandas para a próxima semana. E 2 pontinhos, e enumero todas as demandas. E é bacana, Alice, que a gente acaba condicionando, né? A gente acaba educando também o nosso cliente. E é bacana que no final das reuniões que eu faço,
geralmente o cliente sempre fala, tu vai me mandar, né, Marcelo, por escrito? Sim, já vou te mandar por escrito. Às vezes eu falo, né, aguarda só um minutinho que eu já tenho mais um atendimento, mas no final do dia eu te mando tudo por escrito que tu precisa. E é exatamente isso, porque o cliente sabe que ele vai ter uma próxima sessão contigo em determinado período de tempo. Se está ali escrito no e-mail, no WhatsApp, ele, dias antes, se ele não fez aquilo, ele vai buscar fazer. Aí vem a urgência, né? Então ele vai apagar aquele incêndio que ele mesmo criou, aquele foco que ele mesmo criou, e ele vai apagar aquele incêndio, ele vai fazer a demanda. Diferente de quando tu não deixa claro quais são as entregas que ele precisa para o próximo dia 15, para o próximo dia 10, para o próximo dia 20, ele só vai chegar, eu tenho reunião com o Marcelo dia 15. Mas eu acho que ele nem pediu para eu fazer nada. Então agora quando ele tem registrado, ele fala, nossa, eu tenho reunião com o Marcelo dia 15. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Ele vai ali, olha no e-mail, olha no WhatsApp, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Aí ele faz. Então isso é muito importante, é muito importante. E outra questão, Alice, para a gente planejar o nosso atendimento, é ficar atento à capacidade de acabativa do cliente. Por quê? A cada sessão, a gente vai delegando tarefas, passando instruções de trabalho para ele fazer. Só que eu não posso esquecer de, antes de passar uma nova instrução, verificar se ele já completou aquela que foi passada na semana anterior, que foi bem como tu disse. É iniciar a semana perguntando, né? Eu gosto muito, sempre os meus primeiros 5, 10 minutos como foi a semana, tanto em aspecto pessoal quanto aspecto profissionais, quais problemas ocorreram, quais resultados eles conseguiram. E aí ele traz ele já traz possíveis problemas que a gente vai precisar resolver, porque surgiram nesses dias. Mas aí depois eu questiono, e aí, em relação às demandas que ficaram para essa semana? Conseguiu? E é apresentar. E quando o cliente me vem só dialogando, eu até peço para ele assim, quando é no virtual, né? Compartilha minha tela contigo. Compartilha minha tela comigo. Me mostra esse documento que você está falando que tu criou, esse rabisco, esse Word, esse Excel, essa tabela. Me mostra. Marcelo, mas tá feio. Eu falei, não tem problema. Eu só quero... Né, vai me ajudar a entender o que tu está me falando. Da mesma forma que eles pedem para a gente compartilhar a nossa tela, as nossas instruções, eu peço para ele fazer isso também. Porque já tive, né, Alice, várias situações em que o cliente diz que fez, disse, mas no final não fez. Então, tratando-se de empresa, geração de documento, geração de relatório é extremamente importante. Então, eu só inicio uma nova demanda quando eu verifico que o meu cliente conseguiu fazer a acabativa para as ações que a gente definiu nos encontros anteriores. E se ele não conseguiu fazer a acabativa, vem aquele diagnóstico. O que aconteceu? De que forma que eu posso te ajudar? Quais foram as dificuldades? Porque se a gente acaba acumulando diversas demandas, semana após semana, chega uma hora que o próprio cliente vai ficar sufocado. Vai falar, meu Deus, não está andando, eu contratei o Marcelo, a Alice para me ajudar, e eu estou me sentindo cada vez mais sufocado, cada vez mais perdido, e agora? Então, é muito importante. Eu te chamei, te contratei para aliviar meu trabalho, você só me dá mais trabalho. Exato. E aí vem outra questão que eles falam, né? Que eu já tive uma situação ali similar a essa, e aí o cliente falou, mas Marcelo, assim eu vou atrasar o processo. Eu falei, não te preocupa, a gente tem que respeitar o teu tempo também. Tu tem um tempo de acabativa e a gente precisa respeitar o tempo da tua acabativa. Então, o nosso papel é conseguir resolver o seu problema, mas dentro das tuas capacidades de tempo, competências, conhecimentos, habilidades técnicas. Então, a gente vai fazer o que for preciso, independente se o tempo vai ter que se prolongar. E quando chegar no momento, a gente conversa sobre isso para postergar contrato, aumentar tempo de contrato. Mas o importante é não deixar o cliente solto. Então, aí vem a preparação para o atendimento, mas não sobrecarregar o cliente. Então, é um ponto de equilíbrio que a gente também tem que conseguir encontrar para que as coisas comecem a fluir. Com certeza, Marcelo. Muito obrigada por mais esse PDEcast maravilhoso. E a gente se vê no próximo. Eu que agradeço, Alice. Sempre muito bom estar aqui compartilhando contigo as nossas práticas. Até mais. Até mais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.